Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui trabalhando o PET. O que é o PET? PET é o Plano de Estudos Tutorados, um material didático elaborado pela Secretaria Estadual de Educação para esse tempo de pandemia do coronavírus e para os estudos remotos. Nós estamos no PET 7, semana 3. A série é o segundo ano do ensino médio, a disciplina é Filosofia. Eu sou o professor Patrick Rocha, esse mesmo que está falando com vocês. Grande abraço. Eu vou pedir para que você curta e inscreva-se no meu canal, tá bom? Tema: a ética protestante, o espírito do capitalismo, segundo Max Weber. No livro, o autor tenta compreender o capitalismo moderno do âmbito cultural religioso, ou seja, em suas análises, ele consegue estabelecer uma relação e suas influências entre a cultura capitalista moderna e o puritanismo adotado pelas igrejas e seitas protestantes no século XVI e XVII. Enquanto Weber coletava dados sobre a sua região, Alemanha, ele percebeu uma característica interessante entre a posição econômica das pessoas e as suas religiões. Ele descobriu que a maioria dos homens de negócio, os bem-sucedidos, eram protestantes. Em contrapartida, os que não eram tão sucedidos em comparação eram católicos. Além disso, as regiões que mais desenvolveram culturalmente também eram concentradas em ambientes de maioria protestante. Para delimitar até que ponto essa relação atingia, Weber realiza uma análise macro da Europa, que ele considera como a mesma trajetória histórica que a Alemanha. O resultado foi o mesmo. Regiões com predominância protestante, como a Alemanha e a Inglaterra, tinham um capitalismo mais difundido e desenvolvido. Enquanto isso, regiões de maioria católica, como o exemplo de Portugal e Espanha, não eram tão desenvolvidas. Assim, ele percebeu que a reforma protestante não eliminou o controle da Igreja sobre a vida cotidiana, mas trouxe uma nova forma de controle mais opressiva e imposta. Para tentar explicar essa relação, Weber define o que seria o espírito do capitalismo, que ele considera como uma espécie de ideias e hábitos que favorece uma procura racional e individualista de ganho econômico. Para exemplificar de maneira mais palpável possível, Weber busca um personagem famoso da época, Benjamin Franklin, e mostra através de suas frases como ele representa esse espírito. As frases são as seguintes: a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. Cuidado com as pequenas despesas. Uma fenda diminuta pode fazer afundar um grande navio. Cedo na cama, cedo no batente, faz o homem saudável, próspero e inteligente. Você pode adiar, mas o tempo não posterga. Essas frases de Franklin deixam evidente que o sistema capitalista deixa os homens dominados pela busca de dinheiro. Esse sistema requer uma devoção para fazer dinheiro. A profissão é vista como um dever e da necessidade de se dedicar ao trabalho produtivo como um fim de si mesmo. Uma vocação para todo esse modo de vida. A vocação que o capitalismo necessita é semelhante à interpretação luterana de vocação na Bíblia, que compõe o pensamento raiz do protestantismo ascético. Para Lutero, vocação é a valorização da realização do dever nos afazeres seculares, como as mais elevadas formas de atividade que o indivíduo pode exercer. Ou seja, o único modo de vida para Deus é no desempenho das obrigações impostas pela sua posição no mundo. Essa interpretação justifica o estilo de vida de produção como algo aceitável e conformado para essa vida de cumprimento do dever individual. Quando a religião protestante ascético subdivide-se em calvinismo, pietismo, metodismo e as seitas, baseadas nos movimentos batistas, os dogmas sofreram certas alterações. Todas essas formas tiveram um papel importante no desenvolvimento do capitalismo, porém o calvinismo destacou-se. No calvinismo, a predestinação, dogma principal que dizia que uma ínfima parcela os homens seriam escolhidos para a graça e que ninguém saberia quem seria, tornou uma atitude individualista nas relações. Na Inglaterra, o puritanismo, vertente do calvinismo, confere uma justificação para a vocação luterana e para a busca de riqueza. Para o puritano, a acumulação de riqueza é vista como algo positivo,
diferente do catolicismo, e a busca para sempre trabalhar mais e mais uma coisa positiva. Nessa visão, Deus quer o trabalho racional na vocação. Perda de oportunidade de enriquecer é um conflito com a finalidade da vocação. Atividades sem propósito racional ou como um meio de diversão, como esporte, são abomináveis. Assim, a sociedade torna uma grande fábrica de produção como um filme. Tempos modernos e que a busca sempre é a acumulação de riquezas. Enfim, podemos determinar que a influência dos dogmas do puritanismo favoreceu o desenvolvimento da vida econômica do homem moderno. A aversão que a sociedade tinha sobre o acúmulo de riqueza e esses requisitos para uma sociedade capitalista foi alterando inglês que ofereceu uma justificativa divina para esse tipo. Ok. Vamos lá para as nossas atividades. A atividade 1, a atividade, gente, já está gabaritada e respondida, tá bom? De forma correta. No CEP 2009, SEDUC-PI, de Piauí. A ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber reconhece a peculiaridade específica do racionalismo ocidental. Entre as afirmações seguintes, assinale aquela que destoa do pensamento exposto pelo autor na citada obra, caracterizando como incorreta. A. O capitalismo é a força mais significativa de nossa vida moderna. B. O Ocidente desenvolveu uma gama de significados do capitalismo e que lhe dá consistência, tipos, formas, direções que antes nunca existiram em parte alguma. C. O desejo de ganho ilimitado não se identifica nem um pouco com o capitalismo, e muito menos com o espírito do capitalismo. D. A empresa capitalista e o empreendimento capitalista, não só como empreendedores ocasionais, mas também como empresas duradouras, existiam de longa data em toda parte. É possível interpretar a reforma como consequência histórica necessária de certas mudanças econômicas. A resposta aqui é a resposta E. É possível interpretar a reforma como consequência histórica necessária de certas mudanças econômicas. 2. CPF 2015. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber investiga a relação entre a sese religiosa em sua versão protestante e as raízes culturais do capitalismo. Nesse sentido, o autor não defende a sobredeterminação do cultural sobre o econômico, mas argumenta que entre os dois fenômenos há uma relação de A. Antagonismo, B. Subordinação, C. Influência, D. Negação e solidariedade. A resposta da letra é a letra C. Influência. Ok? É isso, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!